partir de agora, posso estar aproveitando tudo que vai acontecer aqui, a nossa página, as nossas orações, a nossa palestra, o nosso passo. E só depende de cada um de nós. Sair daqui melhor, chegamos, ou sair na mesma condição. Depende do nosso comportamento aqui dentro. Para dar o início, vamos pedir a nossa companheira Regina para ler uma página para nós. Boa noite. Sigamos. A quem admire a glória do Cristo, mas a admiração pura e simples pode transformar-se em êxtase inoperante. Há quem creia nas promessas do Senhor. Todavia, a crença só por si pode gerar o fanatismo e a discórdia. Há quem defenda a revelação de Jesus. Entretanto, a defesa considerada isoladamente pode gerar o sectarismo e a cegueira. Há quem confie no Divino Mestre. Contudo, a confiança estagnada pode ser uma força inerte. Há quem espere pelo eterno benfeitor. No entanto, a expectativa sem trabalho pode ser ansiedade inútil. Há quem louve o Salvador. Louvor exclusivo, porém, pode coagular a adoração produtiva. A palavra do enviado celeste, entretanto, é clara e incisiva. Aquele que me segue não andará em trevas. Se te afeiçoastes ao Evangelho, não te situes por fora do serviço cristão. Procuremos o Senhor, seguindo-lhe os passos. Somente assim estaremos com Cristo, recebendo a excelsa luz. Que assim seja. Vamos fazer a nossa prece inicial. Deus, nosso Pai, aqui estamos, Senhor, agradecendo essa oportunidade de estarmos dentro dessa casa, que possamos nesse instante estar abrindo nossas mentes, nossos corações, para de verdade estar aqui dentro, para de verdade estar querendo aprender, Senhor. E o mais importante é depois querer colocar em prática, que é o mais importante. Só posso estar amparando a todos aqui presentes, aos que não vieram, que essa luz possa chegar a todos os lares que se encontram em aflição. E nesse instante, mestre querido, os nossos irmãozinhos desencarnados aqui presentes, que vieram em busca de um amparo, de um socorro, de um esclarecimento, possam entender tudo que vamos passar, Senhor, através das nossas orações e através, Senhor, da palestra. Ampare, mestre, a cada um que nesse momento está passando por uma dor maior, mas que possa ter força, ter fé, ter paz e acreditar que temos um Pai do nosso lado, principalmente nessas horas difíceis. Obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja, mestre. E agora vamos passar a palavra para o nosso companheiro Maurício. Que Jesus te abençoe, Maurício. Muito boa noite a todos. Todas. Boa noite, pessoal da internet. Saúde. Vocês Fernando, mas a todos que estão de gripe, que não são poucos. Não é fraca essa gripe também. É sempre muito bacana estar aqui com vocês. Gosto muito da casa, historicamente falando, mas eu sempre gosto de parabenizar os trabalhos que são feitos de manutenção. Acho que o trabalho que vocês fazem aqui de iniciação ao espiritismo com as crianças excelente, exemplar, inclusive. Eu gosto sempre de agradecer a todos vocês por isso. Aqui é uma casa que, para quem não sabe, os palestrantes que marcam as datas que vão vir no WhatsApp. E a gente deveria, pelo menos eu deveria, ter informado previamente o assunto que eu traria na noite de hoje. Eu acabei não trazendo. Eu acho que
foi bom, porque hoje eu vou falar de amor. E de repente tem gente que veio para cá hoje e fala, não aguento mais dia do namorado, vou lá para casa espírita. Chega aqui, descobre que aparece. É justamente sobre amor. Mas fique tranquilo, você e você de casa também. Parabéns, inclusive, por ter deixado de assistir mais um meme e estar aqui com a gente. Porque não é uma palestra sobre um amor trivial, é uma palestra mais completa, que a gente vai falar sobre amor, sobre amar, mas quase que principalmente sobre amor próprio, o tal do amor próprio. Eu sempre falo que tem criança de 5 anos de idade, hoje em dia as crianças estão muito precoces, está com 3 anos, está deixando a gente embaraçado e faz umas perguntas que a gente não sabe muito bem como responder. Puxa a barra da calça, tio, pai, mãe, o que é tal coisa? Às vezes é uma pergunta escabrosa que não dá nem para responder ela. Dentre elas, se uma criança puxasse a barra da sua calça e te perguntasse o que é um amor? E aí? Tanta coisa para resumir uma criança de 5 anos. Então eu gosto sempre de trabalhar qualquer coisa que a gente traz de tema, eu gosto de trabalhar a parte conceitual. Mas eu vou trabalhar hoje a parte conceitual, começando com o que a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no final, a gente tem algumas citações mais longas, e temos lá em Lázaro a seguinte descrição: o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. O que isso quer dizer? Quer dizer que se alguém chamar você para fazer, por favor, uma ajuda, qualquer coisa, vamos lá bater uma laje. Quanto mais o meu amor, minha gratidão, minha consideração, minha empatia for desenvolvido, mais eu vou entregar amor e melhor será feito aquele favor, aquele trabalho todo. Da mesma forma que quanto mais for desenvolvido o ciúme, a inveja, a arrogância e por aí vai, a falta de empatia, com mais má vontade, com menos amor, eu vou fazer aquele trabalho, porque o meu sentimento por excelência não está tão avançado. Em seguida, a gente encontra a citação de Fédon, que fala que o amor é de essência divina, desde o mais elevado até o mais humilde, todos vós possuís no fundo do coração a centelha desse afogo sagrado, que é uma definição muito interessante também, que imagine vocês, quem já fez um pequeno churrasco em casa que seja, sabe que depois que você consegue a proeza de transformar aquele carvão no brasa, e depois que todos já estão satisfeitos, aí ocupa aquele monte de cinza, ainda tem uma fagulha. Aí às vezes dá vontade de comer mais um pedacinho de carne, ou alguém chegou atrasado para o churrasco, a gente dá aquele sopro e aquela brasa volta. Essa é a centelha, e não importa as suas posses, não importa o seu desenvolvimento. Cada um de nós tem essa centelha. Acontece que, por muitas vezes, as cinzas dos problemas nos ocupam, nos abafam, afogam todo o nosso amor. E eu preciso desse sopro de esperança, esse sopro de boa vontade, esse sopro de novos momentos, para que aquela centelha volte a acender. Por último, a gente tem uma citação de Sansão, no Evangelho segundo o Espiritismo. Amar, no sentido profundo do termo, é ser leal, consciencioso, para fazer aos outros aquilo que se deseja fazer para si mesmo. É buscar em torno de si a razão íntima de todas as dores que atormentam o próximo, para dar-lhes alívio. É encarar a grande família humana como a sua própria, porque essa família irá reencontrar um dia em mundos mais adiantados, como os espíritos que a constituição, como vós, filhos de Deus, marcados na fronte para se elevarem ao infinito. Em tradução resumida, o que ele quis dizer bem aqui, eu traduzo de outro jeito. Amor é um sentimento que nós temos e nutrimos por poucos em nossa vida. Amar já é algo que você pode fazer a qualquer um, em qualquer nível, em qualquer momento. Por isso que é dito amar ao próximo. Não é dito tem amor apenas pelo próximo. Porque amar é tudo que ele disse, é você ter consciência, é atenuar a dor que eventualmente aquele esteja sentindo. Pode ser a dor de carregar sacola no supermercado, como pode ser a dor de ter tido a perda do ente querido.
Amar o próximo é ter essa consciência. E não importa se ele faz parte diretamente da sua família sanguínea ou faz parte do todo que nós vivemos. Porque às vezes quando a gente fala em fome, pensa em criança na África. Gente, tem fome só no trabalho. Tem fome em qualquer lugar. Só que a gente pensa em nítido. Aí já pensa num negócio do Nordeste. Não, tem fome, tem falta d'água aqui também. Tudo isso ocorre debaixo dos nossos olhos. É que a gente olha com o olho dos outros e que a gente também quer ser visto daquela forma. Então, ampliando esse raciocínio, eu estou usando o microfone errado? Não, tranquilo. Então tá. O pessoal pode ouvir qualquer coisa, né? Então a gente vai ampliar esse raciocínio saindo desse lado que a gente encontrou no Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos funcionar. O famoso pai dos burros diz para a gente que amar não é apoderar-se, mas completar-se com alguém. Amar. Amor só troca uma letra, o significado do mandamento. Amor é ter forte afeição de outra pessoa nascida de laços sanguíneos ou de relações sociais. Aí, para a gente fechar esse cursinho básico e expresso de amor e amar, vamos trabalhar o que a psicologia fala. Se a gente for em Freud, ele tem uma versão muito interessante que vai ajudar muito a gente a entender as coisas da noite de hoje. Freud tem uma definição que lembra que o Lázaro falou. Freud diz que amor é uma das sensações egoístas que o homem tem. Ele diz isso porque, segundo Freud, você não ama algo ou você não ama alguém. Você ama a sensação que aquilo causa. Então, por exemplo, a pessoa diz: eu amo fulano, eu amo chocolate, eu amo cafezinho, eu amo tomar um vinho. Segundo Freud, você não tem como amar o vinho, não tem como amar o café. Você ama chocolate, por exemplo, porque ele tem uma sensação de saciedade e energia. Você ama o chocolate causa. Eu amo muito fulano, eu amo muito fulano. O que você sente quando fulano e fulano está com? Eu sinto segurança, acolhimento, eu me sinto querido. Então você ama a sensação de segurança que essa pessoa lhe traz. Não necessariamente a pessoa. Você, por exemplo, pode dizer assim: eu amo café. Não, tudo bem, você gosta muito de café. A questão é que o café te traz vitalidade, energia, te acolhe. Isso te gosta. Por isso que algumas coisas são substituídas. Freud tinha um pupilo que se rebelou contra ele justamente por discordar de certas coisas assim. O pupilo dele chamava Carl Jung, e Jung, ele não era espírita, até porque foi bem no começo das histórias, quando o Kardec escreveu os livros. Jung também estava no seu desenvolvimento, conhecido publicamente. E Jung, ele traz uma versão muito interessante. Ele é o que, inclusive, os canalistas gostam de usar, porque tem mais a proximidade do que a gente acredita no meio espiritual. Segundo Carl Jung, o amor ele é incondicional. Segundo Freud, você ama por causa dele. Segundo Jung, quando o amor é verdadeiro, ele é um amor apesar dele. Por exemplo, o amor de mãe. Você pode quebrar o vaso favorito dela em casa. O chinelo vai voar longe, mas ela não vai deixar de te amar. A gente é um pecador, quanto mais. Jesus não deixa de amar a gente. Ele passou tudo o que passou, apesar de não sermos merecedores continuamente, não. Ele não fez isso por causa dele. Porque quando é por causa, eu gosto muito de fulano, de fulana, porque ela é jovem, é bonita, então quer dizer que quando deixar de ser jovem, quando deixar de ser bonita, não vai haver interesse. Mas apesar de fulana deixar a toalha molhada em cima da cama, falar pelos cotovelos, e isso e aquilo, eu amo isso. Aí é um amor incondicional. Isso vale para o todo, vale para nós, o amor próprio, vale para o todo. Por isso que a gente gosta de comentar logo no início toda essa explicação, porque tudo agora vai refletir em cima disso. E aí vocês vão entender muitas coisas que vocês passaram na vida. Por isso que aquele namoro acabou. Por causa dele. Mas é por isso que eu não deixo de gostar de algo. Que apesar do enraizamento é muito diferente. Então, o que a gente vai levar disso adiante?
Tem uma coisa que é muito interessante a gente entender. Se eu pedir a vocês aqui, em particular, você pode me prestar 1 milhão, mas tem que ser 1 milhão. Né? Você tem 1 milhão? 1 milhão zero na conta agora. Pix. Não, exatamente. Se eu te pedir um avião, você tem como me dar um avião? Você só pode ceder aquilo que você tem. Ele pode talvez emprestar 1.000. Não, não preciso de 1.000, não. Ele pode emprestar uma moto. Não, não preciso de um avião. O que isso está sendo dito agora? Quem já viajou de avião ou já viu algum filme, série, novela, que aparece uma cena que tem lá a aeromoça fazendo um monte de gesto, parecendo que está fazendo mímica. Aqui eu tenho as instruções de emergência. As instruções de emergência do avião têm um ensinamento muito interessante. O que todo mundo lembra, talvez souber, é que diz assim: em caso de despressurização da cabine, ou seja, da queda do oxigênio, máscaras de oxigênio cairão sobre suas cabeças. Muitas vezes a gente ouve isso. É que as cenas são cortadas aí. O importante é a frase seguinte. E a frase seguinte diz: se houver alguém sob sua responsabilidade, coloque primeiro a máscara em você, para depois ajudar o outro. Não, mas ele tem dificuldade. Eu vou... Não, presta atenção. Se ele tem dificuldade sozinho, ele não se resolve. Se você tentar colocar nele e você perder o oxigênio, você desmaia e ele também fica sem oxigênio. Enquanto se você tiver oxigênio, você consegue colocar nele, reanimar ele, pedir ajuda a alguém. Mas você só pode dar aquilo que você tem. O que isso quer dizer? Estou falando de avião? Não. Eu estou falando de amor. Você só tem como amar alguém genuinamente. Isso é duro de ouvir. Primeira vez que eu ouvi isso, eu vou bater no palestrante. Eu só tenho condições de dar amor se eu tiver amor. Eu só posso dar 1 milhão se eu tiver 1 milhão, eu só posso ter um jato se eu tiver um jato. Amor é mesmo. Mas como assim? Eu já tive relacionamento que foi muito intenso, eu tenho certeza que eu amei. Ok. Enquanto o avião era pressurizado, você amou. Mas em dado momento faltou pressurização. Aquela chama que tinha lá, encheu de cinza, faltou um soprinho. Para dar sopro tem que ter oxigênio. Faltou oxigenar não o amor por alguém, o amor seu. Esse é o segredo e isso tem muita dificuldade de ensinar. Particularmente eu aprendi isso numa palestra, depois eu fui ser paciente do terapeuta que fez essa palestra. Foi muito duro, eu descobri muitas coisas durante a terapia e fiquei abismado porque era pura verdade. E aí eu descobri inclusive porque às vezes eu tinha relacionamentos que eram tão intensos, mas acabaram. Sabe por quê? Porque eu sabia amar a pessoa, mas eu não sabia ser amado. Eu não sabia aceitar o elogio, a ajuda. Eu não sabia aceitar receber a atenção que eu também dava. E tem uma música muito conhecida que diz: saber amar é saber deixar alguém te amar. O amor ele tem 2 lados, ele não é uma via só. Porque se você só fica de um lado da via, falta oxigênio na outra. E aí aquela relação que era intensa, é uma via expressa, andando sem, não vai amar. Aí começa a acontecer o que? A relação fica monótona, esparsa, devagar. O homem começa a tratar a mulher quase como uma filha, a mulher começa a tratar o homem quase como um filho. E isso não é amor, isso é amar. Tem diferença. Isso que eu falei, o amor é uma coisa que a gente nutre por poucos. E dependendo do amor, se ele for afetivo, no caso de relacionamento, ele depende de condições que incluem, que influenciam muito a forma como nós lidamos com nós mesmos. E isso é a coisa que a gente fala: isso é o tal da amor próprio. Como que a gente vai entender um pouco disso? Deixa eu ver se é agora que eu falo disso. Sim, é agora que eu falo disso, porque às vezes eu vou falando e esqueço de olhar o roteiro. O que diz o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Perfeito. E aí ele diz: amar o próximo é como a ti mesmo.
Deus não mandou você amar o outro mais do que você. Tampouco ele falou com você se achar melhor que o outro. É tanto quanto. Só nesse mandamento a gente resume toda a palestra. Resume muita coisa assim. Por que eu estou falando assim? Às vezes a pessoa não está bem. Está bem, pode ser o cabinho do carregador do telefone não está legal. Você vai correndo lá e comprando. A pessoa gritou, você vai correndo lá na farmácia, ou já arruma um médico, ou faz não sei o quê. Você está vendo que a pessoa está ficando assim, aí você fala, pô, vou levar no cinema, vou levar para ficar, vou fazer a comida que gosta, sei lá o que você adianta. Mas e para você? Como que funciona? O cabinho do seu carregador deve estar mal, cheio de fio isolante, tem que fazer uma gambiarra para ligar. Mas para o outro você comprou, para você não. Quando você está triste, o outro está triste, você compra um vinho, compra o que ele faz, bota o filme que ele gosta, e para você? Quando você está legal, aí você fica, não, deixa lá, não quero incomodar os outros com isso não. Mas quando você vê o outro mal, você quer que a pessoa falhe a qualquer custo. Saber amar, saber deixar alguém te amar. E é difícil deixar alguém amar, por mais incrível que seja falar isso. Porque muitas vezes a gente não quer ser amado, a gente só quer amar. Sabe por quê? Porque tem uma pegadinha nessa fala. Porque tem gente, e isso me inclui qualquer um. Quem nunca ouviu uma frase, infelizmente ela é muito ruim, então se você estiver falando ainda não fale. Não, eu quero ter filho, quem vai cuidar de mim no futuro? Irmão, pode ser o mordomo do Batman. Mas não crie filho para ter alguém para cuidar de alguém no futuro. Que o que eu mais conheço, por exemplo, mais conheço, você não fala, mas vamos dizer que fosse, o que eu mais conheço é filho que não está nem papai e mãe. Ou pior, o filho nasce sem condições de ser essa pessoa para cuidar dele. Ou pior, o filho morre antes do pai. Se aquele foi seu objetivo de vida, como é que vai ser agora? E outro, quem fala isso, quem age pensando assim, não faz caridade, não pratica o amor, está anotando. Ó, eu fiz por ti, vou orar. Aí a primeira vez que a pessoa diz, não mas ó, naquela vez eu fiz isso, naquela outra vez eu fiz aquilo, faz tudo para jogar na cara. Todo mundo já fez. Mas agora todo mundo vai mudar, como bem disse na sua oração. O importante é sair daqui praticando o que a gente aprendeu. Mas é esse ponto. Entender que não é fazer porque alguém vai cuidar de mim, porque eu quero que alguém recite o poeminho no dia das mães na escola, porque tal coisa acontece. É apesar de eu não saber se essa pessoa vai cuidar de mim, apesar de eu não ter certeza se essa pessoa vai ser saudável, apesar de qualquer coisa, porque não somos controladores do mundo, eu vou amar essa criança, eu vou amar esse pai, eu vou amar essa mãe. Minha esposa trabalha com saúde mental, principalmente de crianças com TDAH, com autismo, várias complicações. E tinha uma clínica que ela trabalhava que tinha uma sessão que eu fiquei abismado quando soube que existia e achei absolutamente importante. Era uma pessoa especializada em atender os pais depois do diagnóstico para lidar com o luto da perda do filho perfeito. E eu achei aquele nome tão esquisito. Olha tudo. O que é isso? Porque aquele pai e aquela mãe, quando soube que ficou grávida, já imaginou, não, no aniversário de 1 ano, fulano vai vir lá não sei de onde para ver meu filho. Que aí no aniversário de 3 anos vai ser na escolinha, já na creche, vai jogar bola, vai fazer não sei o quê, vou botar no balé. E ele descobre que o filho não vai ser nada disso. Recebe o diagnóstico de que, irmão, ele sequer vai falar te amo, mamãe, porque ele não tem essa condição. Ele vai te amar, mas ele não vai dizer isso. Porque ele é assentimental, ele tem várias complicações que podem acontecer assim. Há pessoas que sabem, dizem, nessa hora, se eu soubesse que ia nascer assim, eu nem teria. Por quê? A mão freudiana. Eu queria um filho por causa. Não é apesar de meu filho não ser perfeito, nenhum de nós somos.
Era por causa dele. Por causa do meu filho, meu marido, não sei o quê, minha mulher é linda, então vai nascer um filho lindo, aí nasce atrofiado. Tem vergonha do filho. Porque queria por causa dele. E não apesar. Então tem muitas formas de a gente interpretar como funciona esse momento. Mas a gente estava falando de amor próprio, eu estava vinculando assuntos. O que eu quis dizer sobre essa história toda, do que a gente faz a sopa, faz o caldo, leva para passear, leva para dar uma volta na praia, passa um vinho diferente. Não é isso que você faz quando você cuida de alguém que você ama. É simples demais aprender o que é amor próprio. É só fazer com você. Ah, eu estou péssimo hoje. O que você gostaria de fazer hoje? Nada. Desse um dia de nada. Por incrível que pareça, hoje em dia está difícil as pessoas ficar sem fazer nada. Digo isso com muita propriedade também. Faz a comida que você gosta. Vai você caminhar na praia. Não espera por ninguém. Você não tem necessidade. Você não é todo mundo. Você não nasceu para lidar com ninguém. Faz você por você mesmo. Oxigena esse amor, porque senão aí você vai reclamar o tempo todo que escolhe errado. Será que é só isso? Esse mesmo terapeuta, ele tinha uma palestra que ele falou uma das frases muito marcantes que eu fiquei assim, nossa, essa paulada aí, dói. Se você reclama de todo o sapato que você calça, porque aperta, porque incomoda, porque dói, a culpa não é do sapateiro. A culpa não é da fábrica do sapato. Quem escolheu esse sapato para botar no seu pé e continuou usando mesmo de dor, foi Vossa Excelência. Ele estava falando sapato. Isso vale para emprego, isso vale para relacionamento, isso vale para amizade, isso vale para um monte de coisa. Vale até para o sanduíche que você compra na internet, toda vez que você pede um cupom, ou vai com desconto, ou vai no lugar de limitação, todo sanduíche que dá dor de barriga. Você quer escolher sempre o calçado que dói. Mas quando é outra pessoa que está com ele, não, escolha o melhor hambúrguer da cidade. Para o outro tudo, para mim não é. Ah, vou receber uma visita, a casa tem que estar limpa. Cara, você está ali. Você precisa que alguém apareça para você se arrumar. Está certo isso? Para tomar um banho, se tratar, fazer o cabelo, não faz o cabelo que é para você, cara. Ah, eu estou afim de deixar a barba grande, eu estou afim de tirar a barba. É você que está afim. Faça. Semana retrasada, o menino me esposa falou, estou aqui saindo do trabalho, tem uns caldos aqui perto, você quer? Ah, tira uma foto do menu, tirei a foto do menu, aí tinha macarronada, estrogonofe, no final tinha macarrão com almôndega, ou macarrão com molho, carneiro, qualquer coisa assim. Ah, mas assim, não pode pedir macarrão, né? Macarrão tem em casa. Meu amor, se você quer comer, não importa se você tem em casa, você só está na rua. Não tem essa história de só vou comer na rua que eu não tenho em casa. Se você está afim, faça. Porque quem falou que não pode são os outros. Você queria. Vive sua vida. Esquece o que os outros estão falando. Porque é isso que a gente tem feito com rede social. Eu sou publicitário, eu estou um pé na psicologia absurda. Vida esposa que eu tenho, mas minha especialização hoje em rede social é uma ferramenta maravilhosa, ao mesmo tempo caótica. Das coisas que mais nos animam, muitas vezes, a trabalhar com isso, é que as pessoas não publicam, apesar dele. Eu vou botar isso aqui, apesar de ninguém dar bola, quase ninguém curtir, eu quero dizer que eu gosto disso. Mas não, eu publiquei, ele deu 10 curtidas em 3 minutos, apaga. Cara, não era para você, está fazendo para os outros. Você está catando migalha. Você está precisando que alguém diga, ok, para você ser feliz. Em que momento tu pegou a encruzilhada errada na tua vida que você está precisando disso? Ah, eu faço isso, me sinto mal. Não, se sente alertada, se sente assim, nossa, descobriu o que é, agora muda o caminho. Não precisa se sentir mal. Mas é isso que eu vejo. Empresas que a gente mais faz em Instagram, rede social de empresa, é postar e ninguém curtir. A gente acompanha outras métricas. Porque a gente sabe que as pessoas hoje não vão curtir um logotipo. Ah, mas tem que fazer dancinha, tem que fazer não sei o quê. Por causa dele ou apesar dele?
Então, assim, muitas vezes, para a minha geração ser ridículo, para a geração mais nova não é. E de repente esse cliente precisa disso, ok, eles valem. Ah não, eu tenho que fazer porque está todo mundo fazendo, meu irmão, lembra sua mãe, você não é todo mundo. Você está fazendo o que você quer? Não faz. Se não, para. Continuando, a história do. Me perdi feio essa parte. A história do amar o próximo como a ti mesmo. Se você ama o outro mais do que a si, é subserviência. Você está buscando aprovação. Ah, provavelmente meu pai fazia com minha mãe, minha mãe fazia com meu pai. Sim, isso explica. Não justifica você continuar sendo. Sabendo o que é, Paulo, parágrafo, vamos começar a história de novo. Não dá para mudar o início, vamos refazer o final. Subserviência é você sempre se submeter ao que o outro quer, a só escolher o que o outro quer ver, a só comer o que o outro escolher, a só ir onde o outro quer ir. Ah, mas se eu falar não, dá briga. Eu não quero te deixar desanimado, mas você está brigando com você mesmo a vida inteira. Porque para engolir o calado, lembra que o amor tem duas vidas. Aí você está sufocando, deixando sem oxigênio aquele lado seu. O que vai acontecer lá na frente? A listinha vai aparecer e você vai jogar na cara de todo mundo do mesmo jeito. Porque a balança desequilibrada ninguém aguenta muito tempo. Da mesma forma que se você ama a si mais do que ao outro, aí já é egoísmo. É inflado. Vai achar que seus problemas são maiores que os outros. A pessoa chegar, mesmo que a pessoa tenha um trabalho edificante, lindo, maravilhoso, e você acha que o seu é o melhor trabalho que o dela, você tem motivo para estar mais preocupado que ela, não importa. Se você tem 10 filhos ou nenhum, se você tem 5 empregos ou 0, cada um tem a sua cruz. Às vezes, vou dar um exemplo bem claro agora, que inclusive fala de amor próprio, e tem muita gente criticando com razão. Mas, por exemplo, você vê esse negócio de bebê reborn. Pô, não é esquisito? É muito esquisito. Mas pensa bem. E se essa pessoa não pode ter filho? Se a única saída para ela canalizar o amor que ela tem por um ser menor que depende dela é essa. E uma galera fazendo uma pressão aí, você não vai acabar. Porque, cara, de repente vocês estão. Eu acho que tem que ter conscientização, como tudo. Porque, eu sou pai e mãe de pet. Cara, de repente é a última forma que essa pessoa tem. Não julgue. Tenta entender primeiro. Entendeu? Beleza, respeita. Vamos parar. Vida segue. Porque realmente é esquisito, tem gente que está pegando esse negócio, perdendo a mão, sim, mas isso às vezes é um grito de socorro. E é. Eu tenho filho, não, que bom, continua tendo, está fazendo bem? Fiquem alerta, porque assim, pessoas que não costumam querer ter filhos, é porque não querem reviver a própria infância. Tiveram uma infância ruim, tiveram uma infância difícil, então não querem que aquela época volte à vida dele. Por isso que muita gente de cara fala, não quero ter filho. Opa, falei isso muito na minha vida. Nossa, tua infância foi desgraçada? Não foi desgraçada, não foi paupérrimo, não foi terrível. Não foi o melhor do mundo, mas foi o suficiente para eu falar, eu tenho 9 sobrinhos, sou mais novo de 5 irmãos. Isso me impede de interagir com eles, de lidar com eles, tenho 4 filhados. Criança, eu tenho que ser habilidoso para criança e vice-versa, uma beleza, mas me respeita, eu não quis ter filho por razões próprias. Porque às vezes a pessoa vai ter filho porque os outros querem que tenha, aí começa esse problema que a gente falou, se eu soubesse que ia nascer assim, eu não queria. Eu só tive filho porque fulano queria ser pai, fulano queria ser mãe. Mas eu não, do jeito que eu não ouço um choro de criança, eu surto, eu fico maluco. Tudo tem um porquê, a gente precisa entender antes de criticar. Então, basicamente, essa parte do amor próprio é a gente entender que quando a gente faz mais para o outro do que para a gente, e como eu descubro, é exatamente como eu falei. O que eu faço pelo outro é tal coisa, tudo. Tudo de uma vez? Não. Muita água mata coisa. Nossa, você também não faz isso por outro. Tomar óbvio de dar um brinquedo de videogame, eu vou ficar do seu lado o dia inteiro, não sufoca tanto. Todo mundo precisa de tempo, todo mundo precisa de espaço. E vai devagar, que vai funcionando. Isso, senhores, isso é o tal do amor próprio. Tem uma outra situação que acontece muito. Eu vivenciei essa situação na prática. A
A pessoa chegou para mim e falou assim: pode ir na loja comprar esse presente para mim, eu estou trabalhando aqui, não posso vir. Por quê? Eu simplesmente podia ter pego o cartão, ter feito a conta, ter entregue o brinquedo, entregar para a filha e vida certo. Mas eu queria questionar, porque eu sabia a história. Por quê? Não, porque ela pediu. Tá, tem mais de 200 brinquedos. Ah, ela soltou a frase que eu queria. Ah, eu já nego tanta coisa a ela, vou negar mais um brinquedo. Eu falei, é que tua filha não está querendo mais brinquedo. Ela está querendo atenção. Ela está querendo que você brinque com ela, com os brinquedos que ela já tem. Ela quer que você explique para ela aquela dor que ela está sentindo do nada, o que pode ser. Ela quer que você converse com ela sobre coisas que talvez ela não saiba a quem procurar. Ela não quer mais isso. Esse mesmo caso do caldo que eu passei outro dia, o cara estava montando a barraca, o filho dele novinho estava assistindo. Nossa, tinha uns 15 opções de caldo. E o moleque queria batata frita da outra barraca. Aí eu falei, nossa, mas por quê? Porque o pai não estava dando atenção para ele. Estava dando atenção para a multidão. Parabéns, trabalho muito bom. Estava comendo o que ele fazia. Mas ele não queria aquilo, ele queria que o pai olhasse para ele. Que fosse brigando, filho, eu tenho 15 tipos de comida aqui, você quer batata? Mas por quê? Porque o cara é tão ocupado que muitas vezes a única atenção que ele tem do filho é na hora que discute. Aí por isso que a gente vê tanta badernada na rua. Motoqueiro que passa de escapamento alto. Por quê? Porque em casa, provavelmente, só prestaram atenção nele quando ele fez barulho, quando ele fez bobagem. Fulano, para de fazer isso aí. É a única interação que existe na família. Não é o porquê que você faz isso. É para de fazer isso. E isso é geral, de qualquer classe social. Às vezes o pai e filho estão 2 metros de distância gritando. Quando que a gente grita? Quando eu estou aqui, ela está lá atrás e não está me ouvindo. Aí eu grito. Quanto mais eu elevo o tom de voz, quer dizer que você menos me ouve. Então, que a gente preste atenção. Nossa, vocês estão gritando. Porque tem gente que não está ouvindo. É que quando falou baixo, não prestaram atenção. Isso foi o quê? Falta de amor. Inclusive, de amor próprio. Porque muitas vezes a criança quis fazer algo e o pai e a mãe não souberam ser amados. Só queria amar. Só queria dar ao filho tudo que ele não teve. Irmão, seu filho tem que ter o que ele precisa. Porque a gente bota na pedra. E para explicar essa pessoa que ela era evangélica, eu falei com ela assim: você concorda que Deus é pai? Ela até brincou: Deus é pai, não é padrasto. Tem muito padrasto que é melhor que pai, né? Ok. Você concorda que Deus é fiel, que Deus é justo? Sim. Deus te dá tudo que você pede? Não. Mas você falou que Deus te ama. Você acabou de comprovar para mim que você sabe que dizer não também é amar. Porque se você tem 12 anos de idade, puxa no carro da pai e perguntar quem é amor, você fala, pai, me dá um carro? Ele vai dizer sim. Não, você tem 12 anos. Você não tem idade para passar o pedal. Você é inconsequente ainda. Você não tem noção do trânsito, não tem noção de espaço físico. Se eu te desse um carro, seria um absurdo que eu te desse. Deus faz isso. Ou se eu quero tanto tal coisa, Ele sabe se é. Ele sabe se você está pronto para isso. Pô, mas eu achei que estava. Se não foi, não estava. Eu ia soltar aqui um plano de Deus. Por favor. Tem uma história que conta que um rapaz que era cego, já tem uma série para assistir. Ele morava no orfanato, virou padre e perguntou: padre, eu sou cego, órfão, estou para ser despejado pela idade daqui do orfanato. Eu não consigo entender os planos de Deus. Sinceramente, eu não consigo. O senhor consegue me explicar? Não, padre, perfeitamente. Apesar de ele ter deficiência visual, ele conseguiu enxergar alguma coisa. O padre levou ele para o fundo da igreja, lá tinha um tapete secando. Aí ele levou o rapaz para o outro lado do tapete, não para o lado que a gente pisa. E é aquela bagunça, né? Quando a gente viu o tapete, aquele monte de nó, um monte de fio, um monte de linha. Não dá nem para acreditar no que tem do outro lado. E o padre falou: os planos de Deus são como uma peça de tapeçaria.
A gente, quando olha do lado de cá, a gente às vezes não tem nem ideia do quanto que é o lado de lá. Mas ele sabe. Ele que fez esse tapete. O que cabe a gente é acreditar na forma que ele está criando esse tapete e na imagem que ele está formando do lado de lá. É acreditar que ele sabe da imagem. E essa história de um super-herói, então o papai virou um super-herói. De qualquer forma. O lado do tapete dele tinha uma outra história ainda, mas o quanto que a gente questiona muitas vezes se Deus está amando ou não, se Deus está ouvindo ou não, se Deus está rezando com a gente ou não. O lado de lá do tapete só ele conhece. E tem hora e momento para tudo. Então, para a gente continuar aqui no encerramento, acho que eu muita coisa, tem outro ponto também que é bom lembrar e falar. É uma história que eu já trouxe aqui uma vez, de uma família, a mãe tinha muitas posses e ela se dedicou a maior parte da vida a cuidar de um asilo, cuidar de pessoas abandonadas, um trabalho muito bonito, levou 20, 30, 40 anos nessa história. Só que ela teve um problema, uma espécie de AVC e ficou acamada os 5 últimos anos de vida. E o filho dela, que acompanhou toda aquela história, falou: nossa, minha mãe cuidou de pessoas nessas condições, inclusive para sair dessas condições. E ele blasfemou mesmo, em oração, um absurdo. Minha mãe, depois da vida que teve, de tudo que fez, terminasse. E o Espírito, em comunicação com ele, seria dito: a sua mãe veio a esse mundo para fazer o que ela fez, para cuidar dos outros, ela se propôs isso, e ela fez isso com muito louvor, com muito bem. Acontece, para resumir, saber amar é saber deixar realmente amar. Não era só ela que tinha que ser cuidada e tratada. Ela também devia aceitar ser cuidada, aceitar ser tratada. Como ela não fez isso por 40 anos, nos últimos 5 anos de vida dela, vão ser de intensivo para pagar a conta. Ela podia ter parcelado em 60 vezes aquela dívida, mas ela postergou. É aquela mancha, aquela dor, aquela coisa na vista, aquela dificuldade de fazer isso ou aquilo que a gente deixa de fazer agora, vai deixando para depois, porque eu estou ajudando fulano, que fulano precisa muito. É o postergar produtivo. Ah, mas eu não fui ao médico, eu não fiz tal coisa, porque eu tenho. Eu sei. Ela também tinha que cuidar das vezes. Só que uma hora a conta vai chegar. Nada melhora sozinho. Se o joelho está doendo, ele vai continuar doendo, vai piorar a dor. Se aquela mancha aparecer, ela vai continuar aparecendo, de repente vai aparecer mais. Se a vista está difícil chegar de longe, de perto, não espera. Pior, isso vai arrumar outro problema para você. Ah, mas eu não fui porque eu estava cuidando, eu sei. Aí daqui a pouco fulano vai ter que cuidar de você, até porque você vai jogar na cara. Eu cuidei tanto de você, agora estou precisando e vai. E isso me lembra a história que eu falei uma vez. Eu morava do lado de uma família que tinha deficiência visual grave, e era um homem, uma mulher, uma filha, os 3 tinham deficiência visual. E muito coincidentemente, para usar essa palavra quase que lesbiana, muito espiritual, muitas vezes eu chegava no portão de casa, eu via ele parado na esquina esperando alguém ajudar para atravessar. E muitas vezes eu fazia isso. Eu ia lá ajudar, mas eu falei assim: não, eu acho que eu vou segurar um pouquinho, que os outros também perceberem que não pode esperar que só eu venha, né? Mais gente ajudando. E às vezes eu esperava e ninguém ia, e ele ficava lá esperando. Aí nesse dia eu voltei para casa e refleti: caramba, por que eu ajudei ele, né? Aí a primeira coisa que me veio à cabeça, a estupidez que a gente fala: ah, eu ajudei o ceguinho a atravessar a rua, e quando eu for cego, eu quero que alguém me ajude. Eu falei: peraí, eu não quero ser cego. Eu não quero precisar que alguém me ajude a atravessar a rua. Então eu ajudei ele para nada, de novo, por causa dele, apesar de uma coisa é você ajudar o ceguinho porque você quer que alguém te ajude no futuro. Você tem isso. Apesar de eu não esperar nada, nem que ele me agradeça, eu só quis ajudar. Eu fiz. Apesar de. Porque isso também envolve uma coisa horrorosa que a gente faz. É fazer isso com o amor de Deus. Ah, por que você paga 3 mil de dízimo? Eu conheço um cara que faz isso. Não, porque ele falou, porque já.
você tem posse suficiente para dar 3 mil de dízimo? Parabéns, que legal. Você usou o porquê, já começou a pegar a mão. Apesar de você não esperar nada de Deus em troca, ou isso não ser um pagamento parcelado, um terreno no céu que você acha que tem, você continua fazendo, está ótimo. Mas não uso por causa dele só. Porque eu estou fazendo. Tem hora que escapa. Mas é uma forma de a gente entender que, apesar de eu não esperar que Deus faça tal coisa, estou vindo aqui em São João da Barra, na palestra, eu podia estar no churrasquinho com meus amigos. Vou jogar essa cara, eu fui lá, meu carro está com defeito, estou me lembrou. Apesar de eu ser suscetível a erros e problemas da qualquer, eu adoro ele. É um pagamento todo. É entender que Deus vai dizer sim, vai dizer não, para a gente, em qualquer momento, em qualquer lugar, e nem por isso vai deixar de amar a gente. Só para fechar, deixa eu escolher como parte, eu vou fechar, porque eu tenho 3 finalizações aqui. Enfim, que a gente entenda que essa questão do amor, que essa questão do amor próprio, ela inclua dentro de nós esse entendimento de merecimento. Que a gente merece ser amado, a gente precisa ser amado, que as nossas conquistas, porque às vezes a gente vê fulano, vai ser pai, vai ser mãe, você faz post, compartilha história, fico sério, fulano comprou um carro, nem parabéns, cara. Aí eu fiz tal coisa também, nem parabéns, comprou uma Coca-Cola pra você ver. Cara, comemora, celebra, faz pra você mesmo o que você fez pro outro. Mas eu não posso me abraçar. Será, cara? Pega um travesseiro, fecha o olho e vai. Mas eu vou andar sozinho na rua, vou caminhar sozinho na praia, irmão. De repente, é nesse dia, nessa hora, que alguém que realmente te valoriza vai falar: nossa, que pessoa legal. Caminhando sozinho na praia com esse cara tão ótimo, tão feliz. Você vai atrair aquilo que você, mano. Eu estou sempre um cara de 20, vai atrair o pregador. Tem sempre um lado que a gente tem que pensar. Esse é o ponto que eu quero que a gente entenda, de fazer por nós o que fazemos pelos outros. Já que se gerar muito esse lado, tanto do amor próprio, quanto da parte espiritual, que muitas vezes me sufoca. É bom, é ótimo você estar aqui, é bom, é ótimo. Mas alimentar, jogar água na planta uma vez por semana, alimentar um cachorro uma vez por semana, é meio pouco. Para você dizer que ama esse cachorrinho, esse gato, você frequenta de planta. Se você faz isso mais de uma vez por dia, mais de uma vez por semana, faz isso também com sua vida espiritual. Mas só tem reunião aqui sexta-feira. Eu não falei para a gente só aqui. A planta não vive só da água que você dá, vive de água de chuva, vive de sol. Leva para tomar sol. Tira dele, leva para outro ambiente. Assiste vídeo, lê, faz qualquer coisa, desde que você oxigene essa relação que você tem consigo mesmo. Que a gente possa entender o que Sansão falou no Evangelho segundo o Espiritismo. Amai muito para seres amados. O amor dele não é um bem finito. Quanto mais você divide, mais multiplica. Então, abraça mesmo. Mas eu não sei o que fazer, fulano. Você pode fazer uma oração? Faça. Não. Pode elogiar. Nossa, achei muito bonito o seu cinto, sua roupa, seu lenço é maravilhoso. Olha, não. A pessoa vai botar o lenço de novo. Não, aquele dia eu botei o lenço, o cara foi legal. Edifica isso dentro de você. Mas sua camisa é bonita. Eu comprei por R$10,90. Rapaz, não fala essa parte. Aceita o elogio. Obrigado. Eu também fazia muito isso. Isso aqui é velho. Não é nada. A pessoa elogiou, aceita o elogio. Saber amar é saber deixar alguém te amar. Que a paz de Deus esteja com todos nós. Agradecimento também por pessoas que estão na internet, por ter, de novo, ter deixado mais um meme para estar com a gente aqui. Aí ele falando agora em atravessar o céu, aí fez lembrar uma professora que falou para os alunos o seguinte: aquele que fizer uma boa ação, eu vou dar uns pontinhos aqui na prova, né? Aí o que ele fez? No outro dia a professora pergunta para o aluno lá: quem fez uma boa ação? Aí o primeiro levanta a mão. Aí eu: o que você fez? Atravessei uma velhinha lá. Muito bem. Aí o outro levantou a mão: e você? Eu também ajudei a atravessar a velhinha.
5. Aí quando chegou no outro, ela disse assim, mas para aí, 5 para atravessar uma velhinha, é preciso isso tudo? Aí o mundo disse assim, claro, professora, ela não queria, quer dizer, levar a velha por isso não é moça. Ele não disse que ia levar o velho, não sei, levou para o céu, ele queria levar a força para ganhar ponto também. Senhora é sério, né? Ah, não. Ele falou que eu. Então vamos fazer a nossa prece final. Amado Mestre Jesus, aqui estamos agradecendo, Senhor, por tudo que ouvimos através desse irmão. Que possamos, Mestre, as oportunidades que o Senhor tem nos dado, colocar em prática. Porque sabemos, Mestre querido, que toda hora temos oportunidades, se não temos condição de fazer muito, mas o pouco sempre temos. Porque o Senhor nunca disse que caridade é dar dinheiro, é dar cesta básica. O Senhor sempre falou que caridade pode ser qualquer ação boa. Ouvir, falar e dar atenção, Mestre, principalmente aqueles que muitas vezes já não sabem nem o que estão falando. Que o Senhor possa abençoar essa casa, os nossos irmãos encarnados e desencarnados, amparando o Mestre a todos aqueles que se encontram pelas estradas, que eles possam ter atenção para evitar tantos acidentes, Mestre. Amparando Jesus a todos os nossos irmãos que se encontram pelos hospitais, mas que eles possam, Mestre, acreditar que tudo passa. Ilumine, Mestre querido, ao nosso trabalho de paz que vem a seguir, e que todos aqueles, Mestre, que estão ainda na dúvida, possam acreditar que o nosso Pai está sempre por perto. Obrigado por tudo, Senhor, e assim seja. Nossos médicos, passe, por favor. Aqueles que estiverem precisando de um passe, já sabem que aqui é a cabine, e aquele que não precisa, que fique à vontade, tomando sua água e indo para o seu lado.